Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química 1 e hoje nós vamos continuar na nossa jornada pela Química e vamos falar de um assunto muito especial. Nós já tratamos anteriormente massa atômica e massa molecular e hoje a gente chega no temido, no famigerado mol. Estudos estatísticos revelam que 7 em cada 5 alunos do ensino médio são apavorados pelo mol. Mas a minha sorte é que vocês não são simples alunos do ensino médio, vocês são alunos do curso técnico em Química, então vocês vão passar por esse assunto de modo tranquilo, de modo suave, sem problemas, sem maiores mistérios, até porque eu pretendo ajudá-los da melhor maneira possível. Então fiquem tranquilos e vamos juntos falar de mol. O que é então o famoso mol? Nós vimos lá atrás, gente, que as massas de partículas, como os átomos e moléculas, que são muito pequenininhas, elas precisam de uma unidade própria para que a gente possa expressar essa massa. E essa unidade é a unidade de massa atômica. Nós vimos a definição de massa atômica como sendo 1/12 do isótopo do átomo de carbono 12, né? A gente viu também que essas partículas, justamente por serem tão pequenininhas, tão miudinhas, é inviável de trabalhar com elas individualmente. A gente não consegue pegar 5 átomos de ferro, tá? É impossível trabalhar com átomos e moléculas individualmente. A gente até comentou lá atrás de um equipamento chamado espectrômetro de massas, que ele é capaz de identificar átomos e moléculas individualmente. Ele é capaz de detectar átomos e moléculas individualmente, mas ele é um equipamento extremamente sofisticado, cuja finalidade é justamente essa, somente determinar a massa de uma partícula, de um átomo ou de uma molécula. Ele não vai separar 10 átomos de cobre e dar para você. Você não consegue manipular os átomos. Como é que funciona na vida real, vamos dizer assim? A gente precisa de uma quantidade grande dessas partículas para que a gente possa manipular. Isso não é algo muito distante da nossa realidade, tá? A gente tem algo parecido como, por exemplo, com ovos, folhas de sulfite e tijolos. Como assim? Você vai no mercado, dificilmente você vai comprar um ovo individualmente. Você vai comprar uma cartela de ovos ou uma dúzia de ovos. O que é uma dúzia? São 12 ovos, ou meia dúzia, que são 6. Sulfite, você for numa papelaria, dificilmente você vai conseguir comprar uma folha de sulfite individualmente. Você vai comprar ou uma resma, que são 500 folhas, ou uma centena, 2 centenas. Você não trabalha com sulfites individualmente. E tijolos, não sei se vocês têm alguma experiência com construção civil, mas é a mesma coisa com tijolos. Você não compra um tijolo individualmente, você compra um milheiro de tijolo, que são 1000 unidades de tijolo, tá certo? E com átomos e moléculas, que são partículas pequenininhas, a gente vai precisar de um recurso parecido. A gente vai precisar de uma unidade muito grande para que a gente possa trabalhar com elas, tá? Você, como eu falei lá atrás, na primeira aula, a gente não consegue pesar átomos e moléculas individualmente. Para a gente conseguir pesar numa balança alguma substância, a gente tem que ter uma quantidade muito grande de átomos e moléculas, porque cada um deles são pequenininhos e pesam muito pouco, tá? Esse camarada charmoso, italiano, chamado de Amedeo Avogadro, ele... Gente, me desculpem, eu sou meio burro, tá? Desde o colégio eu falo o nome desse cara errado, eu falo Avogadro e é Avogadro. Eu tento me corrigir, mas de vez em quando escapa errado, tá? Como escapou agora. Então, Avogadro, valeu? Teve uma sacada muito legal. Qual foi a sacada do Avogadro, gente? Ele pensou o seguinte: se eu tenho um determinado elemento que tem uma certa massa atômica, expressa em unidades de massa atômica, tá? Eu preciso ter uma certa quantidade desses átomos para que a massa possa ser expressa em gramas, tendo o mesmo número da massa em unidades de massa atômica. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor ali que eu tenha um elemento de faz de conta cuja massa atômica seja 5 unidades de massa atômica, tá? Eu preciso ter uma quantidade enorme desses átomos para que eu tenha 5 gramas
desses átomos, certo? Eu tenho que ter uma quantidade N desses átomos para que eu tenha o mesmo número, o mesmo valor numérico da massa atômica para a massa em gramas, tá joia? Se eu tiver um outro elemento cuja massa atômica seja 10 unidades de massa atômica, eu preciso ter uma quantidade enorme desses átomos desse elemento para eu ter uma massa igual a 10 gramas. E essa quantidade enorme de átomos vai ser um valor constante igual a N. Essa foi a sacada do Avogadro, tá? Para eu ter uma massa expressa em gramas que seja numericamente igual à massa atômica, tá? Numericamente igual à massa atômica, eu preciso ter sempre um mesmo número de partículas e esse número N. O Avogadro não determinou esse número, tá? Mas ele foi o primeiro a ter essa sacada que esse número vai ser constante para qualquer elemento, para qualquer situação. Então, o que ele está falando aqui? Vamos imaginar um átomo de ferro, um único átomo de ferro, tá? A gente vai na tabela periódica e consulta a massa atômica dele. Lá, a massa atômica dele vai ser 55,85 unidades de massa atômica. Se eu tiver uma quantidade N de átomos de ferro, ou seja, uma quantidade enorme de átomos de ferro, eu vou ter uma massa expressa em gramas que vai ser numericamente igual à massa atômica do ferro, tá? E esse número N é uma constante para qualquer elemento, tá? Então, essa quantidade N de partículas é que recebe o nome de mol, beleza? Esse valor N, como eu falei atrás, ele não foi determinado pelo Avogadro, mas diversos experimentos diferentes levam sempre a resultados concordantes e como sendo muito próximos. Qual é esse valor N, então? É esse número estrambolicamente gigante aqui, que corresponde a 602 sextilhões, tá? Ou simplesmente 6,02 vezes 10 a 23, tá? Significa que eu tenho 23 casas aqui depois do número 6. Esse número 6,2 vezes 10 a 23 é um número que tem que ser gravado a ferro quente no cérebro de vocês, tá? Porque vocês vão usar isso daí todos os dias da vida de químicos de vocês. O que representa esse número mesmo, gente? É a quantidade de átomos que eu tenho que ter de um elemento químico para que a massa dele em gramas seja numericamente igual à massa atômica dele expressa em unidades de massa atômica, tá certo? Então, esse valor que corresponde ao mol, ele recebeu o nome de constante de Avogadro, já que aquele italiano charmoso lá atrás foi o primeiro cara que teve essa sacada, tá certo? E o mol, ele é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Ele é um padrão para quantidade de matéria, tá? E qual é a definição concreta e aceita de mol hoje? A definição de mol, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto o número de átomos existentes em 0,012 quilogramas de carbono 12. Então, de novo, o carbono sendo a nossa referência. O carbono 12, ele é a referência de massa atômica e, obviamente, ele vai ser a nossa referência de mol. Tá? Então, qual é a definição de mol aqui, gente? O mol corresponde ao número de átomos que eu tenho em um sistema contendo 0,012 quilogramas ou 12 gramas de carbono 12. Qual é a massa atômica do carbono 12 mesmo, gente? 12 unidades de massa atômica. Então, em 12 gramas de carbono, que numericamente é igual à massa atômica dele, 12, né? Eu vou ter 1 mol de átomos de carbono. E quanto é 1 mol mesmo, gente? 602 sextilhões ou 6,02 vezes 10 a 23. Então, em 12 gramas de carbono 12, ou 0,012 quilogramas, eu tenho
6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12, ou simplesmente 1 mol de átomos de carbono 12. Beleza, gente? Então, uma dúzia significa 12, um milheiro significa 1000, um mol significa 602 sextilhões. Do quê? Do que quer que seja. Se eu estiver falando de átomos de carbono 12, um mol representa 602 sextilhões de átomos de carbono 12. Se eu estiver falando de moléculas de sacarose, um mol de moléculas de sacarose representam 602 sextilhões de moléculas de sacarose. Beleza? Muito bem. Tratado o mol, nós vamos para a massa molar, que é tão importante quanto. O que é a massa molar? A massa molar expressa em M maiúsculo. É a massa em gramas de um mol de uma substância, ou de um elemento, ou de um íon, ou seja lá do que for. Tá? Vamos lá então. Para a gente trabalhar com massa molar, a gente vai precisar da tabelinha periódica que a gente vai entender já. Então pega a sua tabela periódica lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Alumínio, cálcio e prata. Vamos localizar esses elementos na tabela periódica para a gente poder achar as massas atômicas aqui. Então, pegando aquela tabela periódica da aula passada, que está linkada na aula de hoje, porque ela é uma tabela periódica bem completa, a gente vai localizar os elementos. Então, a gente tem lá o alumínio, a gente tem lá o cálcio e a prata. Então, a massa atômica do alumínio, 26,98153 unidades de massa atômica. Vamos trabalhar com duas casinhas depois da vírgula só? Já tá bom, né? Para a gente trabalhar com duas casas depois da vírgula, a gente acha a terceira casa aqui, que é 1. Como esse 1 ele é menor que 5, eu não faço nada, vai ser simplesmente 26,98 unidades de massa atômica. Para o cálcio, a massa atômica do cálcio é 40,078. Para trabalhar com duas casinhas depois da vírgula, eu localizo a próxima casa, que é 8. Opa, 8 é maior ou igual a 5, então eu somo 1 na casa anterior. Vai dar 40,08 unidades de massa atômica. Para prata, massa da prata está aqui, que a gente localizou na tabela periódica, 107,8682 unidades de massa atômica. Para trabalhar com duas casinhas, acha a segunda casa é o 6, olha a próxima é 8. Opa, 8 é maior ou igual a 5, então eu somo 1 na casa anterior, vai dar 107,87 unidades de massa atômica. Tá? Maravilha, achei a massa atômica, não é novidade, já tínhamos feito isso na aula anterior. Nós estamos falando de massa molar. O que é a massa molar? É a massa em gramas expressa em um mol de substância. Tá? Então, qual é a massa molar? O que a gente falou lá atrás que o Avogadro sacou mesmo, gente? Que para a gente ter uma massa expressa em gramas que seja numericamente igual à massa atômica desse elemento, a gente tem que ter uma certa quantidade de partículas, e a gente viu lá atrás que essa quantidade de partículas corresponde a um mol. Tá? Então, a massa molar é a massa de um mol, ou seja, é a massa que contém o mesmo valor numérico para o meu elemento químico, só que expresso em gramas. Tá? Então, a massa molar do alumínio é de 26,98 gramas por mol. Ou seja, um mol de alumínio pesa 26,98 gramas. É o mesmo valor em número da massa atômica. Tá? Então, se a gente olhar na tabela periódica a massa de um determinado elemento, aquela massa pode ser tanto a massa atômica quanto a massa molar. Vai mudar a unidade que a gente vai usar. Se você estiver falando de massa atômica, você vai usar o U, que é unidades de massa atômica. Se você estiver falando de massa molar, vai ser gramas por mol. Tá? Então, a massa molar do cálcio, 40,08 gramas por mol. A massa atômica da prata, 107,87 gramas por mol. Tá? Eu estou escrevendo aqui grama vezes mol a menos 1, porque eu prefiro desse jeito. Mas se você preferir escrever grama barra mol, é a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Tá certo? Beleza, nós falamos então da massa molar para elementos químicos,
mas a massa molar ela se estende não só a elementos químicos, mas também substâncias, ou seja, moléculas ou íons, o que quer que for, seja lá qual partícula a gente está falando. Então vamos ver aqui alguns outros exemplos. Se eu tiver aqui ozônio, O3, como é que eu determino a massa molecular do ozônio? Bom, eu vou ter que ver quais átomos compõem a molécula e vou ter que localizar esses átomos na tabela periódica. O ozônio, para nossa sorte, é uma substância simples que contém um único elemento, que é o oxigênio. Então, a gente vai lá na tabela periódica e acha a massa do oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16,9994. Trabalhando com duas casinhas depois da vírgula, eu localizo a segunda casa, é 9, olho para a próxima, é 9 também. 9 é maior ou igual a 5, então para arredondar, eu somo 1 na casa anterior. Se eu somar 1 nesse 9, esse 9 vira 10, aí eu jogo 1 para esse outro 9, que também vira 10, e eu jogo 1 para o 5, que vai virar 16. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. Portanto, a massa molecular do ozônio, que é O3, vai ser 3 vezes 16, 48 unidades de massa atômica. Firmeza? Portanto, a massa molar do ozônio é o mesmo valor numérico da massa molecular, expresso em gramas por mol. Simples assim. Se eu for trabalhar com outra molécula, o meu sal aqui, o carbonato de cálcio, CaCO3, para eu calcular a massa molecular desse composto aqui, eu preciso localizar na tabela periódica as massas atômicas de todos os elementos que compõem a molécula. Então, eu preciso achar a massa do cálcio, a massa do carbono e a massa do oxigênio. Então, cálcio está aqui, carbono está aqui. Então, vamos lá. Oxigênio, a gente já falou que são 16 unidades de massa atômica. Para o cálcio, cálcio 40,078. Então, vamos arredondar a massa do cálcio com duas casinhas, vai ser 40,08. Né? Para o carbono, 12,0107. Para a gente trabalhar com duas casinhas depois da vírgula, vai ser 12,01. Então, a massa do carbonato de cálcio vai ser a massa do cálcio mais a massa do carbono mais 3 vezes a massa do oxigênio. Tá? Lembrando que se a gente for fazer essa continha, a multiplicação tem prioridade, então eu resolvo primeiro 3 vezes 16 e aí eu posso somar todo o resto. Então, a massa molecular do carbonato de cálcio vai ser 100,09 unidades de massa atômica. Portanto, a massa molar do carbonato de cálcio vai ser o mesmo valor numérico expresso em gramas por mol. Portanto, 100,09 gramas por mol. Beleza? Por fim, uma molécula um pouquinho mais complexa aqui, que é o sulfato de amônio. Como é que a gente calcula a massa molecular do sulfato de amônio? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Localizamos as massas atômicas dos elementos que compõem a molécula e juntamos tudo. Então, a gente precisa localizar a massa atômica do nitrogênio, a gente precisa localizar a massa atômica do hidrogênio e a gente precisa localizar a massa atômica do enxofre. A do oxigênio a gente já achou aqui atrás. Então, nitrogênio, 14,006. Portanto, para a gente trabalhar com duas casinhas depois da vírgula, vai ser 14,01. Beleza? Para o hidrogênio, 1,00794. Trabalhando com duas casinhas, vai ser 1,01. Para o enxofre, 32,065. Opa, 5 é o primeiro número que arredonda ao anterior, então vai ser 32,07, tá? E como é que eu organizo essas massas atômicas numa molécula tão complexa assim? A gente vai trabalhar como se fosse uma equação matemática. Quando eu tiver um parênteses na minha molécula, imagina um parênteses na matemática. Então, eu vou ter duas vezes a massa que está dentro do parênteses aqui. Então, a massa molecular do sulfato de amônio é duas vezes a massa do meu íon amônio aqui, que é composto por nitrogênio, cuja massa é 14,01, e 4 átomos de hidrogênio, 4 vezes a massa do hidrogênio. Resolvemos o que está no parênteses, multiplicamos por 2. Depois a gente soma com a massa do enxofre, mais multiplica aqui 4 vezes 16, porque a gente tem 4 oxigênios,
Somando tudo, teremos a massa de 132,17 unidades de massa atômica, porque a gente está falando da massa molecular. Portanto, a massa molar dessa molécula vai ser o mesmo valor numérico expresso em gramas por mol. Beleza, gente? Tranquilo, não tem mistério, não tem dor, não tem sofrimento. Vamos embora. Muito bem, vamos resolver uns exercícios juntos para ver se a coisa ficou clara para a gente, tá? Então vamos lá. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetilsalicílico. A fórmula da molécula é C9H8O4. Considerando a massa molar do ácido acetilsalicílico como sendo 180 gramas por mol e o número de Avogadro como sendo 6 vezes 10 a 23, é correto afirmar que o número de moléculas da substância ingerida é: letra A, 1,5 vezes 10 a 20, B, 2,4 vezes 10 a 23, C, 3,4 vezes 10 a 23, D, 4,5 vezes a 20 e 6 vezes 10 a 23. Gente, esse exercício aqui foi feito por uma mãe, porque foi dado o valor do número de Avogadro e ainda arredondado, tá? O número do valor de Avogadro, a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. A pessoa que fez esse exercício arredondou para 6 vezes 10 a 23, tá? Então, agradeçam que esse exercício foi facilitado para vocês. Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos que fazer? Se você quiser tentar por conta própria, pausa o vídeo e vai em frente, depois você volta para ver se acertou. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer, gente? Nós temos que saber a quantidade de moléculas que tem nesse comprimido de ácido acetilsalicílico. Então, a gente precisa estabelecer uma relação entre quantidades de partícula e massa. Como é que a gente faz isso? Usando a massa molar. Por quê? Porque na massa molar, a gente sabe qual é a massa presente em 1 mol da substância, em 1 mol do ácido acetilsalicílico. E quanto vale 1 mol mesmo, gente? Nesse caso aqui, é 6 vezes 10 a 23. Ou seja, a gente sabe que 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido acetilsalicílico pesam 180 gramas. Tá? Então, a gente vai montar uma tabelinha para estabelecer uma relação entre massa e número de moléculas. Ou seja, a gente vai usar, como eu falei lá atrás, a massa molar do ácido acetilsalicílico. Então, a gente sabe que 180 gramas do meu composto tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? E qual é a massa do comprimido? A massa do comprimido é 45 miligramas. E é aqui que vocês podem dar uma vacilada, porque a massa que a gente tem aqui é de 45 miligramas e não 45 gramas. A gente precisa considerar que mili é dividir por 1000, ou 10 a menos 3. Então, a gente tem, na verdade, aqui 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? Então, 45 vezes 10 a menos 3 gramas, que corresponde a 45 miligramas, vão ter N moléculas. Tá? Estabelecemos a proporção. Com isso, a gente resolve isso daqui como se fosse uma regrinha de 3. 180 multiplica N, 45 vezes 10 a menos 3, multiplica 6 vezes 10 a 23. Estabelecendo, então, essa equação, nós vamos ter 180 vezes N, 45 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23. Tá? Continhas contendo potência de 10. Vamos relembrar isso daí. Como é que a gente faz, gente? Nós temos uma multiplicação com dois números que contêm potência de 10. O que a gente faz para resolver essa parada? A gente multiplica os números, esquece a potência de 10, multiplica os números primeiro, então faz 45 vezes 6. E para trabalhar com multiplicação de potência de 10, a gente simplesmente soma os expoentes das potências. Então, isso daqui vai dar o seguinte, vai dar 45 vezes 6, vezes 10 elevado à soma dos expoentes. O menos 3, que estava aqui, mais o 23 do 6 vezes 10 a 23. Beleza? Resolvendo, então, 45 vezes 6 dá 270
Menos 3 mais 23 vai dar 20 positivo. Maravilha, queremos achar o N, a gente precisa isolar o N. Então, pega o 180 que está multiplicando, passa para cá e vai dividindo. Eu vou ter 270 vezes 10 a 20 dividido por 180. Considerando que isso aqui é uma provinha de vestibular, o uso de calculadora não vai ser permitido, tá? Eu não vou negar calculadora para vocês, vocês podem usar calculadora, mas eu vou mostrar aqui uns macetes de como resolver isso daqui sem calculadora, porque, como eu falei para vocês, quem elaborou esse exercício foi uma mãe que deu valores fáceis para a gente trabalhar. Então, a gente tem aqui 270 dividido por 180. Simplifica, corta 0 com 0. Corta esse 0, corta esse 0. Vai dar 27 vezes 10 a 20. Dividido por 18, a gente pode simplificar isso daqui. Qual é o maior número que a gente tem aí, que a gente pode dividir tanto 27 quanto 18? A gente pode dividir 27 por 3 e 18 por 3 também? Pode, mas a gente pode dividir por um número ainda maior, que é 9. A gente pode dividir 27 por 9, que vai dar 3. 27 dividido por 9 dá 3. E 18 dividido por 9, que dá 2. Então, simplificando por 9, a gente vai ter o seguinte: 3 vezes 10 a 20 dividido por 2. 3 dividido por 2 é fácil de fazer de cabeça. Vai dar 1,5 vezes 10 a 20. Tá? 1,5 vezes 10 a 20 é a opção A. Então, em 45 miligramas de ácido acetil salicílico, eu tenho 1,5 vezes 10 a 20 moléculas do composto. Firmeza? Mais um exercício só para garantir que está tudo tranquilo na nossa cabeça. Então, vamos lá. Quando bebemos água, normalmente a tomamos na forma de goles. Então, nós tomamos... Sabendo-se que um gole de água ocupa, em média, o volume de 18 centímetros cúbicos e que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius, qual é o número de moléculas ingeridas de cada vez? Ingeridas por gole. Massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio 16. Gente, esse exercício parece difícil, mas na verdade é muito simples. O que a gente tem que saber que o exercício não nos deu? A fórmula da água, H2O, fácil, e a constante de Avogadro, que o exercício não passou para a gente, mas que, como eu falei para vocês lá atrás, isso aí já tem que estar gravado a ferro quente no cérebro de vocês, então não vai ter problema. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que um gole de água ocupa 18 centímetros cúbicos. Tá? A gente precisa converter esse 18 centímetros cúbicos para massa, para a gente poder saber qual é a massa de água que a gente engole a cada gole, para a gente poder converter essa massa em número de moléculas. Tá? Então, as alternativas que o exercício dá. 0,18 vezes 10 a 24, 8,3 vezes 10 a 23, 20,4 vezes 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23 e 16,7 vezes 10 a 23. Então, vamos lá. Primeiro passo, como eu falei lá atrás, estabelecer uma relação entre volume e massa. Qual é a grandeza que estabelece uma relação entre volume e massa, gente? É a densidade. E a densidade foi dada aqui como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente tem a relação massa e volume. A gente sabe que cada 1 grama de água vai ocupar 1 centímetro cúbico. Então, a relação aqui é de 1 para 1. Olha que exercício teta, gente. Esse exercício não foi nem feito por uma mãe, foi feito por uma avó. Olha que coisa fácil aqui. Então, 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico. Cada gole que a gente toma tem 18 centímetros cúbicos. Portanto, qual é a quantidade em massa? Se a relação aqui é 1 para 1, 18 centímetros cúbicos vão pesar 18 gramas. Eu não preciso nem fazer conta aqui, a relação direta, papum, 18 gramas de água por gole, tá? O que agora a gente precisa fazer? A gente precisa usar a massa molar da água, que o exercício não deu, tá? A gente precisa calcular a massa molar da água para a gente poder converter esses 18 gramas aqui para quantidade de molécula, para o número de moléculas presente em 18 gramas de água. Isso é muito simples, tá? Vamos calcular a massa molar da água. A gente tem que saber a fórmula da água. E se a essa altura do campeonato o cidadão não sabe que a fórmula da água é H2O,
Aí a situação está periclitante, né, gente? Aí o negócio está difícil. Mas vamos lá. A fórmula da água é H2O. Portanto, a massa molar da água é 2 vezes a massa do hidrogênio, que o exercício deu para a gente redondinho aqui como sendo igual a 1, mais a massa de oxigênio, porque só tem um oxigênio na água, que é 16 redondinho, sem problema. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18 gramas por... Vocês estão vendo onde esse exercício vai levar, gente? 18 gramas por mol. Significa que em 1 mol de moléculas de água, nós temos 18 gramas em massa. Olha a facilidade disso, gente. Então, vamos estabelecer uma outra relação agora entre número de partículas e massa, utilizando essa massa molar que a gente acabou de calcular aqui. Então, a gente tem uma outra relação em massa e número de moléculas. Ou seja, em 1 mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou ter 18 gramas. Então, a minha relação está estabelecida aqui. 18 gramas em 1 mol, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Qual é a massa de água que nós temos por gole? Os mesmos 18 gramas. Então, significa que nesses 18 gramas nós teremos N moléculas, portanto, meu N vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Ou seja, a cada gole de água, nós engolimos 1 mol de moléculas, ou 6,02 vezes 10 a 23. Alternativa D. Muito simples, muito fácil, né? Então, não se assustem com o enunciado do exercício, porque ele pode parecer cabuloso, mas na prática vai ser tranquilo, tá? Maravilha? Muito bem, meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, no último slide eu vou deixar algumas dicas de referências bibliográficas. Todos esses livros vocês encontram na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual Pearson é só entrar no Swap, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson. Gente, falando sério agora, você está assustado? Está em choque? Calma, 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 porque o assunto é mais simples do que parece, tá? Esses números grandes assustam, potência de 10 pode ser um negócio meio esquisito de trabalhar, mas é sério, vai ficar tranquilo, tá? Só que só vai ficar tranquilo se a gente praticar. Então não tem jeito, a gente vai ter que fazer bastante exercício sobre o assunto, tá? Junto com essa videoaula, eu estou anexando uma parte de um capítulo de livro que tem uma porção de exercícios, vários deles resolvidos. Então, se você quiser ficar fera no assunto aí, nossa, ficar fera no assunto, hein? Como você é cringe, professor. Tá? Se você quiser manjar do assunto mesmo, quiser entender o negócio, o único jeito é praticar, beleza? Então, vocês têm os exercícios, as atividades da aula de hoje, que são exercícios, mas tem também um capítulo de livro com vários exercícios para praticar e ver que o assunto não é um bicho de 7 cabeças. Tá bom, gente? E se vocês tiverem dúvida, tiverem com dificuldade, entre em contato comigo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, apareça no horário de atendimento que a gente vai resolver, que a gente vai conversar, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, cuidem-se e tchau!